A graça e a paz de Cristo, meus amados irmãos. Hoje venho trazer uma reflexão da Bíblia com o tema: o dízimo segundo a Bíblia Sagrada. Versículo: o coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Provérbios 18:15. O objetivo desse estudo é mostrar que o dízimo, de acordo com a palavra de Deus, nunca esteve associado a dinheiro e que não é ordenança para a igreja, ou seja, para as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, as quais podem colaborar com a obra de Deus seguindo critérios bem definidos, que serão abordados no decorrer do texto. A fim de facilitar o estudo, esse texto foi dividido em 3 capítulos distintos: dízimos antes da lei, dízimo durante a lei e dízimo no período da graça. Então comecemos. Dízimos antes da lei. Antes do período da lei, Abraão entregou dízimos a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quanto a Abraão, é interessante mencionar que, apesar de ser riquíssimo, Gênesis 13:2, este não entregou coisa alguma do que já possuía Melquisedeque, mas somente dos despojos, Hebreus 7:4, obtidos durante a batalha relatada em Gênesis 14. Abraão guerreou pelo fato de Ló, seu sobrinho que morava em Sodoma, ter sido levado cativo pelos reis de Elão, Goim, Sinar e Elazar, que haviam derrotado os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá. Gênesis 14:8. Abraão, juntamente com seus criados, no total 318, saíram à peleja e voltaram com Ló, sua família, bens e os bens de Sodoma, dos despojos dos 4 reis. Abraão entregou a 10ª parte a Melquisedeque. O restante ficou com ele. Dos bens de Sodoma, Abraão não quis tomar para si nem uma única tira de uma sandália ou um fio de uma roupa, ainda que tivesse direito, que explica a proposta do rei de Sodoma: dá-me a minhas pessoas e os bens toma para ti. Gênesis 14:21. Não há outro registro informando que Abraão tenha dizimado novamente, apesar de ter vivido 175 anos. Gênesis 25:7. Agora abordaremos sobre o dízimo durante o período da lei. Por volta do ano 1500 a.C., quando o Pentateuco começou a ser escrito por Moisés, o dinheiro, em hebraico kesef, já existia, como vemos em Gênesis 17:12, Deuteronômio 14:25, Êxodo 12:44, Números 3:49. Apesar disso, de acordo com a lei, o povo deveria dizimar apenas dos rebanhos e cereais, conforme Deuteronômio 14:22, Levítico 27:30, Êxodo 34:2, 26 e 1 Samuel 8:17 e etc. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor. Levítico 27:30. Em razão disso, as pessoas que exerciam outras profissões, tais como artesãos, copeiros, padeiros, carpinteiros, pedreiros, músicos, alfaiates, mestres de obras, ourives, pescadores, mercadores, coletores de impostos, guardas, cozinheiros, mesmo praticantes da lei, não poderiam ser dizimistas, pois não eram pessoas do campo. Apesar de não serem dizimistas, essas pessoas poderiam ofertar voluntariamente ao Senhor. Esdras 3, 5, 7, Deuteronômio 16:10, Êxodo 35:29, 1 Crônicas 29, 5 ao 9. O dízimo era obrigatório, as ofertas, porém, voluntárias, pelo menos na maioria delas. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente, deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. 1 Crônica 29:9. Além do dinheiro, as pessoas poderiam ofertar alimentos, incenso, utensílios. Algumas ofertas, no entanto, deveriam ser feitas obrigatoriamente em dinheiro, como referência ao texto lido acima, em obediência ao escrito de Êxodo 30, 13 e 16. Em suma, não há registros que contribuam para o entendimento de que o dinheiro tenha sido objeto do dízimo bíblico. É interessante observar que o dízimo poderia ser tocado por dinheiro, na hipótese de Deus ter abençoado grandemente a produção no campo, o que dificultaria o transporte do dízimo por um percurso mais longo. Versículo: separe um dízimo de tudo que a terra produz anualmente, como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus.
no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para pôr ali o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, compre o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, seu Deus. Deuteronômio 14, 22 ao 26. A orientação é clara. Deus não aceitaria a prata no lugar do dízimo, ou seja, dinheiro no lugar dos frutos da terra, porque deveria ser primícias, mas permitiria, por causa de uma longa distância, que fosse trocado por dinheiro, por prata, por ser fácil de transportar. O dizimista, homem do campo, no local indicado por Deus, deveria então comprar o que quisesse para ali comer do seu dízimo, um tipo de dízimo festivo, e se alegrar na presença do Senhor Deus, o nosso mantenedor. No livro que leva o nome do profeta Malaquias, encontramos o fragmento de texto mais utilizado para justificar a arrecadação de dízimo nas comunidades cristãs. Porém, o texto é dirigido única e literalmente à nação de Israel. Malaquias 3, 9. Quanto às nações gentílicas, todas as demais, estas apenas veriam que Deus iria realizar em Israel, caso os dízimos das novidades do campo fossem entregues para o serviço do templo. Entre as promessas efetuadas por Deus naquele texto estão a repreensão ao devorador, gafanhoto que destruía as plantações, e o enriquecimento de Israel, Malaquias 3,12. Veja que em momento algum o dinheiro é citado como objetivo do dízimo em Malaquias, assim como não é em outro trecho da Bíblia. Em textos do Novo Testamento, mais ainda durante o período da lei, a palavra dízimo aparece no Evangelho. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Nesse texto, enquanto o templo ainda estava de pé, Jesus estava se dirigindo aos escribas e fariseus judeus, e não à igreja. Nessa passagem, o Senhor repreendeu duramente os escribas e fariseus judeus por se preocuparem com as coisas mínimas, como dizimar do endro, do cominho, da hortelã, mas desprezar as que importavam mais, o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus disse que eles não poderiam omitir aquelas, referindo-se ao ato de dizimar, pois ainda vivia-se sob o domínio do aio, ou seja, o templo erguido, sobre a lei ainda. Observe, porém, que o dízimo bíblico citado por Jesus era constituído apenas de produtos do campo. Observe que o Senhor Jesus não incluiu o dinheiro na relação, apesar de haver grande circulação de moedas naquele tempo. Mateus 22, 19 a 21. O dízimo realmente era uma obrigação no período da lei, mas o dízimo dos frutos da terra e jamais do dinheiro. Considerando que o dízimo só poderia ser dado por agricultores e criadores de rebanhos, que o dízimo só poderia ser recebido por sacerdotes pertencentes à tribo de Levi, Hebreus 7:5, e que o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei com perfeição, sem cometer qualquer tipo de pecado, é possível concluir que Jesus não dizimou no templo e nem recebeu dízimos de qualquer pessoa, pois exerceu o ofício de carpinteiro, Marcos 6:3, e porque não pertenceu à tribo de Levi, mas à tribo de Judá, Hebreus 7:14. O Senhor Jesus exerceu seu ministério vivendo sobre o período da lei. O período da graça, Efésios 2:8, Atos 15:11, o qual será tratado a seguir, iniciou apenas a morte e ressurreição corpórea de Jesus Cristo, quando finalmente os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4, e puderam testemunhar acerca do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra, Atos 1:8. E não apenas em Israel, Mateus 10:6. Agora abordaremos o dízimo no período da graça. Acerca da mordomia cristã, o livro de Atos registra a forma como os primeiros membros da igreja repartiam seus bens entre si, sem fazer qualquer menção ao antigo modo de contribuir. A igreja, em seu princípio, funcionava assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Atos 2, 42 ao 45. Como os valores arrecadados eram sempre divididos entre eles mesmos, não havia entre eles necessitado algum. Atos 4, 34. Esse modelo de contribuir e repartir parece ter acabado juntamente com esta primeira congregação que se formou, em Atos 8, do 1 ao 4, pois não há registros posteriores que comprovem a sobrevivência dessa prática. Nas cartas aos Coríntios foram definidas regras para a contribuição financeira com as atividades da comunidade cristã. Em síntese, a escolha do valor da contribuição é uma decisão pessoal, 2 Coríntios 9, 7, conforme a renda, 1 Coríntios 16, 2, liberal, 2 Coríntios 9, 2 e 5, e dentro das possibilidades, 2 Coríntios 8, 12, a fim de que não se sobrecarregue financeiramente, 2 Coríntios 8, 13. De fato, uma comunidade cristã, nos moldes atuais, precisa de recursos financeiros e humanos para manter as suas atividades em funcionamento. Mas isso não nos dá o direito de inovar na interpretação bíblica a fim de garantir um resultado não amparado pelas Escrituras Sagradas, trazendo à nossa realidade uma das ordenanças que já foram superadas por uma outra nova e melhor aliança, Hebreus 12, 24. No período da graça, todos podemos contribuir financeiramente para a congregação e na comunidade, da qual fazemos parte, seguindo corretamente os preceitos bíblicos acima já colocados. Esses recursos podem ajudar a alimentar e vestir os irmãos mais carentes na congregação, adquirir e distribuir exemplares da Bíblia e mensagens do evangelismo, possibilitar a pregação da palavra do evangelho nos locais mais distantes, permitir o funcionamento dos locais de reunião, limpeza, água, luz, aluguel e etc. O dízimo no período da graça foi instituído pela Igreja Católica em 567 d.C. Em 585 d.C., no Concílio de Macon, a Igreja Católica começou a ameaçar com excomunhão as pessoas que não dessem dízimo. É importante lembrar que a Igreja Evangélica surgiu da Católica, o que justifica o fato de esse procedimento ter sido preservado em muitas denominações até hoje. Uma observação: a prática do dízimo em dinheiro no cristianismo surgiu proveniente da Constituição dos Santos Apóstolos, documento datado entre o século III e IV, documento normativo de manutenção financeira das congregações, que fala sobre a obrigação de consciência de dar dízimos aos bispos nas congregações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa palavra de reflexão, fica aqui, confere na Bíblia, curte, compartilha, comenta. Bom, eu agradeço a todos os irmãos que compartilharam, curtiram nos vídeos anteriores, mas eu queria, em especial, trazer esse estudo sobre o dízimo, bem resumido, mas mais completo do que os outros que eu já trouxe, sobre o período antes da lei, na lei e no período da graça. Amém, meus irmãos? O que importa nós temos certeza daqueles que estão vendo, ouvindo, estarmos na fé, crendo, que Jesus disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, nosso dever hoje é somente crer. Eu posso usar a minha fé para colocar em prática essa fé, mas isso não vai de modo algum me habilitar ou nos habilitar a merecimento da nossa salvação, porque tudo vem pela graça. Amém, meus irmãos? A graça e a paz de Cristo Jesus a todos. Amém.